Valéria, você tá muito fofinha, não dá pra aguentar, não vou conseguir apresentar a monitoria. Eu vou desligar a câmera. Eu vou ficar Não, com você vai a deixar câmera aberta. ligada. Vou nada. Vai deixar assim. Você saiu da chamada. Não, volte. Ó, pode começar? Tá. Beleza, gente? Hoje a gente vai dar nossa monitoria sobre estruturas superficiais do pescoço. Tá? Acho que tem 4 pessoas que colocaram o nome na lista. Na verdade, 5, porque o João Selmo tá aqui. E não estão aqui. Mas a monitoria vai ser gravada, depois a gente vai passar para vocês certinho. No caso, o João Selmo. Essa monitoria é uma complicação, gente. Por quê? Desse primeiro semestre é uma das provas, se não a prova mais difícil, a prova de pescoço. É uma prova que, assim, de certa forma não condiz muito com o que ela passa em sala de aula, porque ela aprofunda muito. Então a gente vai manter nessa monitoria as mesmas coisas que a gente fazia nas outras monitorias. Vou deitar aqui. Que a gente vai passar o conteúdo de uma forma bem breve, mas vai dar uma aprofundada, vai tentar ressaltar um pouquinho mais as coisas que já caíram em prova, porque ela costuma sempre cobrar quase as mesmas coisas, alterando uma coisa ou outra. Não é que nem a Monique, que ela mudou bastante a prova, né? Então, vamos começar a nossa monitoria hoje sobre estruturas superficiais do pescoço. A gente recomenda que, se você tem um caderninho aí de lado, depois a gente vai passar os slides, mas já dá um risquinho aí, uma anotaçãozinha ou outra. Lembrando que tem que ver da parte da Valéria, mas pelo menos da minha parte, que é quando eu vou começar, o que tiver sublinhado, o que tiver em negrito, vai ser as partes que eu colocaria no quadro. E nessa monitoria tem muitas partes, porque tem várias coisas que ela repetiu em provas, e são coisas difíceis. Então, essa monitoria, de novo, ela é complicada, então vamos tentar ir com um pouquinho mais calma do que com as outras, beleza? Bora lá. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui no chat, abrir o microfone, erguer a mãozinha, beleza? Valéria, Cristina? Pessoal, eu não sei se vocês tiveram monitoria de pescoço, mas qual a importância do pescoço pra gente é que ele é uma estrutura que faz a continuidade da cabeça e do tronco. Então a gente vai ver que várias estruturas, elas começam numa parte e elas continuam para as outras partes do corpo. E devido a essa importância, o pescoço tem algumas divisões, e a gente vai focar nessas divisões hoje. Essa parte ela foi retirada totalmente do humor, só que em uma página tem a foto e na outra página tem a tabela. Eu coloquei elas juntas para vocês poderem analisar, e a gente vai falar de cada uma dessas regiões e trígonos. Deixa eu passar. A primeira região... Ah, meu Deus, Victor, eu ia falar no início. Não, pode passar, deixa. Você já mostrou as imagens. A gente vai falar sobre a região esternocleidomastoide, e ela vai estar sobre o músculo esternocleidomastoide. Essa região vai ser a região em A. Uma parte importante para falar sobre essa região é os conteúdos, principalmente o próprio músculo. Esse músculo ele é um músculo digástrico, ou seja, ele tem 2 cabeças. Uma delas vai estar no manúbrio do externo, então ela tem uma cabeça external, e a outra cabeça está na clavícula, uma cabeça clavicular. Lá embaixo, amigo. Isso. O esternocleidomastoide, ele vai ser responsável por dividir o pescoço em 2 trígonos principais. E essa parte é importante porque a bonita da Silvia faz pegadinha. Os números 4, 5, 6 e 7 se chama trígono anterior ou região anterior, enquanto os números 2 e 3 se chama trígono posterior ou região lateral, enquanto B e E se chama região posterior. Então ela vai falar, o músculo esternocleidomastoide divide em região anterior e posterior? Não, divide em trígono anterior e posterior. O trígono posterior, 2 e 3, se chama região lateral. Qual outro conteúdo importante na região do esternocleidomastoide? Na verdade, ele é até uma estrutura diferencial. É a veia jugular externa. Se tiver uma veia passando sobre o esternocleidomastoide, essa veia é a jugular externa, não é interna.
A veia jugular externa, outro ponto de pegadinha da Silvia também, ela é formada pela veia retromandibular e pela veia auricular posterior na altura do ângulo da mandíbula. Se eu não me engano, ela trocou a veia jugular externa por veia jugular anterior. Na parte ali do A, em 1, a gente tem uma fossa chamada fossa supraclavicular menor, que ela está entre as cabeças do esternocleidomastoide. Outro ponto importante que passa pela região esternocleidomastoide é o nervo auricular magno. Pode passar. Se você precisar saber o conteúdo e a importância para decorar, o principal conteúdo vai ser o esternocleidomastoide. Ele é um diferencial para você saber se está falando da veia jugular externa ou interna. Por ele passa o nervo auricular magno, alguns nervos cervicais transversos, e vocês vão ver mais tarde que a gente tem um caso clínico de torcicolo com esse músculo. Pode passar. A região cervical posterior dessas regiões, ela é a mais tranquila. Pode passar. Ela vai estar nessa parte do músculo trapézio, a gente vai ser o B e o E, onde o E é uma subdivisão do B, sendo chamado de região suboccipital. Aí vai passar, o conteúdo principal é o músculo trapézio, que é o músculo superficial do dorso, e além disso vão sair nessa parte da musculatura nervos cutâneos, que são ramos de nervos cervicais posteriores. Pode passar. A região cervical lateral, depois da região cervical anterior, é o que tem mais estruturas, então a gente vai demorar um pouco mais de tempo nela. Pode passar. A região cervical anterior, Vitor, eu vou precisar do laser point e da sua ajuda para indicar a região. Que ela vai ser... Tá bom? Ela vai começar, ela tem alguns limites. O limite anterior dela é feito pela margem posterior do esternocleidomastoide. Enquanto o seu limite posterior é a margem anterior do trapézio. Ela tem um ápice, que é quando esses dois músculos se encontram. Isso. E ela tem uma base, que é a clavícula. Ela também pode ter um assoalho e um teto. Esse assoalho e o teto são as fáscias. Nessas imagens a gente está com elas dissecadas. Mas o seu teto vai ser aquela fáscia chamada fáscia pré-vertebral, enquanto o teto vai ser a lâmina superficial da fáscia cervical. Eu falei certinho? Eu acho que eu falei. Esse trígono, ou a região, é o trígono posterior, ou a região cervical lateral. Ele vai se subdividir em trígonos. Eu não sei, Vitor, se você consegue achar um músculo homeoide cortadinho ali, para mostrar para eles. A gente tem um músculo homeoide, e é ele que divide o trígono posterior, a região lateral, isso, em dois trígonos. Para cima do homeoide, nós temos um trígono chamado occipital. Enquanto para baixo dele, até a clavícula, a gente vai ter um trígono chamado de homoclavicular. O homeoide, ele é um músculo infraioide. Ele se liga no ocioide para fazer o movimento de deglutição. A gente tem algumas estruturas. Pode passar. As estruturas, elas vão se subdividir nesses trígonos. O trígono occipital, que é o para cima do homeoide, vai ter a parte da jugular externa, a veia, vai ter alguns ramos do plexo cervical, ramos posteriores, ele vai ter o nervo acessório. O nervo acessório, ele é o 11º par de nervos cranianos, e ele vai fazer a inervação de duas musculaturas que a gente falou agora. Uma vai inervar tanto o esternocleidomastoide, a inervação motora, quanto o trapézio.
E a gente tem a artéria cervical transversa. Tudo isso para cima do omoióide. Para baixo do omoióide, a gente tem o trígono homoclavicular, onde a gente tem a subclávia, a artéria, a veia subclávia e uma artéria chamada de supraescapular. Pode passar. Artérias nessa região lateral. A gente tem uma artéria importante, que é a subclávia. A subclávia ela vai se dividir em partes em relação ao músculo escaleno anterior. Ela vai ter uma parte, a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Das partes da subclávia que estão na região lateral, a gente só tem a terceira parte. A gente também tem duas artérias que o Moore especifica, que é a cervical transversa e a supraescapular. De onde vem a cervical transversa e a supraescapular? Elas vêm de um tronco chamado tronco tíreo-cervical. Esse tronco tíreo-cervical, ele vem da primeira parte da artéria subclávia. E a artéria subclávia, ela pode vir ou do tronco braquiocefálico ou do arco da aorta, dependendo de qual lado do corpo a gente está falando. Pode passar. As veias na região lateral, principalmente a jugular externa, e a veia cervical transversa, que vai ser na parte do trígono occipital, ou seja, para cima do omoióide, e a veia supraescapular, que ela vai ser do trígono omoióide. Não, do trígono homoclavicular. Pode passar. Agora tem os nervos que vão estar nessa região lateral. A gente vai ter o nervo acessório, que é um nervo motor, que eu falei para o esternocleidomastoide, para o trapézio. A gente vai ter as raízes do plexo braquial. Plexo braquial, ele vai ser de C5 a C8, ou seja, ele tem origem na coluna cervical, no nível C5, no nível cervical C6, C7, C8, e também na coluna torácica, pegando T1. Esse plexo, ele vai ser responsável por fazer a inervação dos membros superiores e de partes tóraco-apendiculares, como o peito, a parte supraescapular. E dessa parte, especificamente, o Moore chama o nervo supraescapular, porque esse mesmo nome a gente viu em artéria e a gente viu em veia. Além disso, a gente vai ter na região lateral ramos anteriores de C1 e C4. Deixa eu passar. O plexo cervical. O plexo cervical ele tem alguns ramos na região lateral, mas o plexo cervical não está na região lateral. Ele está profundo ao músculo esternocleidomastoide. Vitor, eu vou precisar de você de novo. E do laser point. Vai lá em C1. Isso. O plexo cervical ele é formado por C1, C2, C3 e C4, que são raízes na medula. C1 é o único ramo que não vai ter um ramo ascendente e descendente. Vai em C2, amigo. Em C2, você está vendo que ele tem um ramo que chega a C1, isso se chama ramo ascendente. Isso. E ele tem um ramo para comunicação com C3 também, que é um ramo descendente. Todos os outros ramos, tirando C1, eles fazem essa comunicação. Isso vão criando alças. Então, o plexo cervical, ele é conhecido pela formação de alças. Nós vamos ter alças entre C1 e C2, entre C1, C2 e C3, a gente vai ter uma alça entre C3, C4 e C5, que não está no plexo, mas é importante para formar, por exemplo, o nervo frênico e outras alças. C1 é importante porque C1 ele tem uma conexão com o nervo hipoglosso, que não é um nervo cervical, ele é um nervo craniano. A gente vai dividir também esses ramos que vão sair das alças em superficiais e profundos. Pode passar, amigo. Superficial vai ser os ramos que vão fazer uma inervação sensitiva. Eles são ramos cutâneos.
Eles vão ter origem nesse plexo cervical, eles vão sair de uma parte chamada ponto nervoso, que é na margem do músculo esternocleidomastoide, e eles vão fazer a inervação para a pele do pescoço, para a parte torácica, e também vai ter uma parte para o couro cabeludo, e bem específica. Isso é uma parte superficial. Se você fizer os ramos profundos do plexo cervical, que foi o que caiu na nossa prova para descrever, eles são ramos motores, e eles vão formar um nervo frênico e uma alça cervical. Essa alça cervical, ela vai ser importante, a origem dela, porque ela vai suprir os músculos infraioides. A exceção é o tireoide, que ele vai receber a fibra do C1, depois que o nervo hipoglosso termina o seu trajeto junto com as fibras de C1, a gente tem uma ramificação só para esse músculo. O nervo frênico, ela também vai cobrar em prova. O nervo frênico ele é formado por C3, C4 e C5, principalmente a origem dele vem de C4, e ele vai fazer o suprimento motor do diafragma e o sensitivo da parte central. Vocês vão ver o diafragma, ele é uma estrutura muscular. Ele vai ter uma inclinação, mais ou menos assim. Mais ou menos assim, eu tô fazendo com a mão, mas vocês não estão vendo. Enfim, ele vai ter uma inclinação, o centro dele é um centro tendíneo, e o nervo frênico, na verdade, são 2 nervos, um de cada lado. E a inervação do diafragma, ela é independente. Eles chamam de hemicúpula, ela atua de uma forma independente da outra. Então, se você lesar, sei lá, o nível C4 da sua medula, você não vai... Não, se você lesar as fibras que saem de C4 e formam o nervo frênico esquerdo, você não vai perder toda a movimentação do seu diafragma, porque o seu diafragma, a hemicúpula direita, ainda vai se movimentar. Fora a alça, que vai para os músculos infraioides, e o nervo frênico, os ramos profundos do plexo cervical também vão suprir músculos romboides, que são músculos que ficam na parte do dorso, que são músculos que vocês vão ver, acho que em membros superiores, que eles estão na atuação tóraco-apendicular. Vai ter também o músculo serrátil anterior e músculos pré-vertebrais. Pode passar. Beleza, gente, agora chegou a minha parte. Então, assim, só relembrando, essa prova vai ser uma das provas mais difíceis que vocês vão ter no primeiro semestre. Não é querendo assustar ninguém, mas só para antecipar já. Vocês, se eu não me engano, alguém falou que vocês já tiveram acesso a provas e a documentos com questões que já caíram. Então, assim, no final da nossa monitoria, a gente vai passar um documento que a Valéria fez, que ela retirou várias questões de prova e transcreveu para um documento. Nessa monitoria, a gente está focando em coisas que caem na prova. São coisas difíceis, mas que caem na prova. Então, assim, a hora que você for estudar regiões, trígonos do pescoço, não vai no muro e tenta ler tudo. Pega a nossa monitoria e vai focando nas coisas que mais caem. Pega a prova e vai focando nas coisas que mais caem. Bora lá para a região cervical anterior. A região cervical anterior, ela é dividida por 2 músculos, o digástrico e o meioide. Então, a gente vai ter o trígono submentual, o trígono submandibular, o trígono carótido, ou carotídeo, carótico, e o trígono muscular. Então, a região cervical anterior, ou trígono cervical anterior, vai ter esses 4 trígonos. Tem os que são mais importantes, que eu vou ressaltar um pouquinho mais, tem outros que ela nem chega a cobrar. Vamos lá, o trígono submentual, um desses que ela não cobra direito. Então, fica aqui, é uma área supraioidea, acima do ocioide, tem linfonodos submentuais, mas quase todas as áreas têm, se não todas, e vai ter pequenas veias que vão se unir para formar a jugular anterior. E esse é o submentual. Dessa parte, alguma coisa que normalmente cai? Não. Próximo, trígono submandibular. Aqui, a gente vai ter a glândula submandibular ocupando quase todo o trígono, que é essa parte roxinha aqui de baixo do ângulo da mandíbula. Vai ter linfonodos também, só que dessa vez linfonodos submandibulares. Lembram que quase o pescoço inteiro tem linfonodos. Vai ser regido pelo
vai passar o nervo craniano 12, o hipoglosso e o miloioide. E vai ter partes de artérias e veias faciais. Então, o que tem gravado do trígono submandibular é a glândula submandibular, que vai ocupar quase todo o trígono. Agora, uma coisa que vai cair na prova, porque quando a gente foi fazer a nossa prova, a gente viu provas anteriores, viu documentos com questões anteriores e sempre cai. Bora lá, com calma. O trígono carótico, esse aqui... Beleza. A artéria carótida comum vai ascender, vai subir até o interior e daí vai dividir. Isso vai cair na prova, no nível da margem superior da cartilagem tireoide. Onde que a artéria carótida comum vai se dividir? No trígono carótico, mais especificamente no nível da margem superior da cartilagem tireoide. Ela vai se dividir em quê? Em interna e externa. Próxima coisa que vai cair, seio e glomo. O seio, essa parte aqui, essa dilatação, ela é dilatação da carótida interna e ela é um baroreceptor, ou seja, tem a ver com pressão arterial. Ela vai ser inervada pelo nervo 9, o glossofaríngeo, e... no muro é meio complicado isso, mas se aparecer nervo do seio carótido, seio carótido, é a mesma coisa que o 9, que é o hipoglosso. E o 10, que é o vago. E agora o glomo carótico... e o 10 que é o vago. E agora o glomo carótico, que é essa bolinha aqui, essa massa, ela vai estar na bifurcação da carótida interna, vai ter uma relação muito íntima com o seio carotídeo, eles são um do lado do outro, e esse vai ser um quimiorreceptor. Ele vai monitorar o nível de oxigênio. Vai ser pelo mesmo nervo craniano, par de nervo craniano, que é o 9, que é o glossofaríngeo. Ou seja, o seio carótico, que é a mesma coisa naquela região. E pelo vago também, pelo 10. Então, assim, eu não sei se vocês já viram a prova, mas aqui elas, se eu não me engano, na questão confunde seio com glomo. E é muito fácil de confundir. Então, não esquece que o seio vai ser a dilatação e vai ser baroreceptor. E o glomo vai ser uma massinha, ele vai ser quimiorreceptor. Pensa que o sangue também vai passar aqui, mas vai passar em maior parte aqui. Então, ele vai reagir à pressão arterial mesmo, o seio. Tente achar uma forma de gravar isso, porque vai cair. E o glomo, como é uma massinha, vai reagir mais ao nível de oxigênio. Só mais informações do trígono carotídeo, que é a artéria carótida externa, alguns dos seus ramos, que nem foi falado, a artéria carótida comum ascende e divide, então vai ter a externa lá. Vai ter o 12, o hipoglosso e a raiz da alça cervical, raiz superior da alça cervical, que nem a Valéria já explicou. E vai ter o 11 e o acessório, e ramos do plexo cervical. Vai ter a tireoide, a laringe, a faringe e os linfonodos cervicais profundos. Essa parte aqui vocês vão estudar como estruturas profundas do pescoço, se eu não me engano. Então vocês já fiquem cientes que ficam aqui no trígono carotídeo, no trígono carótico. E linfonodos, tem linfonodos em todo o pescoço. Agora o trígono muscular, rapidinho, vai ter essa parte bem pequenininha. Ai, tá tipo aqui. Essa parte aqui, que vai ter dois músculos, o externotireoide e o externoióide, e vai ter a glândula tireoide e paratireoide. As paratireoides são bem pequenininhas e a glândula tireoide é um pouquinho maior. E vai estar tudo nessa região do trígono muscular. Mas não esqueçam, o que a gente está ressaltando, ressaltem nos estudos de vocês para a prova. Tá. Agora os músculos. Chegamos numa parte um pouquinho complicada, porque ela já cobrou, só que foi extremamente específico. Por exemplo, os músculos do pescoço são ióideos, ou seja, eles vão estabilizar o ióide, o osso ióide e a laringe. Os que estão acima do osso ióide são os supraioides. Eles vão basicamente elevar o ióide. E os que estão abaixo, os infraioides, vão deprimir, vão abaixar o ióide. Tem a ver com deglutição e entonação, os dois, envolvendo a laringe. Então, os supraioides, a gente vai ter o milogênio estiloioide e o digástrico, e os infra, a gente vai ter o externo, o tireoide e o externo tireoide. Por que eu falei que tem um problema aqui? A inervação é um pouquinho diferente de um para outro. Então, você vai ver lá na prova que ela cobrou a inervação, se não me engano, no digástrico. Então, é muito complicada essa parte. Então, foca, nesse caso, no que está lá na prova. Porque na nossa vez ela cobrou a mesma coisa. Então, foca lá, se não me engano, na inervação do digástrico e do miloioide.
a gente vai passar a prova para vocês, daí vocês dão uma olhadinha. Porque se for parar todo o conteúdo de pescoço, que é gigantesco, só para ficar decorando a inervação de cada um deles, vocês vão perder muito tempo. As artérias, outra coisa que cai na prova. Ó, a gente vai ter, na região cervical anterior, anteriormente ao esternocleidomastoide, a gente vai ter o sistema carótico de artérias, que é a comum, a interna e a externa. Beleza. Agora vem o ponto da questão. A interna não vai emitir ramo para o pescoço. E vai estar lá, vai estar confundindo. Vai estar falando que os ramos da interna são faringe ascendente, occipital, auricular posterior. E você vai confundir. Então, pelo amor de Deus, a carótida interna, depois eu vou mostrar na parte de anatomia superficial, enquanto... aqui mas beleza. Então, ó, a artéria carótida interna, ela não vai emitir ramos no pescoço. Ela vai cobrar. E a carótida externa tem uma regrinha no Moore, um mnemônico no Moore, que é S1, 2, 3. Então, a gente tem um ramo medial, 2 ramos posteriores e 3 ramos anteriores. O medial, faringe ascendente, os 2 posteriores, occipital, auricular posterior, e o anterior, tireoide superior, lingual e facial. Gente, vai ter questão na prova lá pedindo para você escrever. O que caiu pra gente foi quais são os ramos da carótida externa, e disserte entre medial, posterior e anterior. Só cuidado, porque não esqueça que é 1 medial, 2 posteriores, 3 anteriores. Não gravem só que a carótida externa tem um ramo faringe ascendente, occipital, auricular posterior, porque caso seja igual ao nosso, não vai estar assim. Você vai ter que falar entre o medial, posterior, anterior, às vezes ela pode até trocar essa ordem. Pedir, me fala sobre os posteriores, me fala sobre o medial. E se você tem essa regrinha na cabeça, certo? Você sabe qual que é a ordem certinha. Agora, as veias é a mesma coisa. Vai cair, mas segue a mesma coisa que as artérias. Então, vamos lá. A gente vai ter a jugular interna com maior veia do pescoço. Foi cobrado da gente. Por isso que essa parte que eu estou dando aqui foi cobrado muito e eu estou ressaltando tanto. Foi cobrado da gente que a jugular externa era a maior veia do pescoço. E não, é a veia jugular interna que é a maior veia do pescoço. Que nem a Valéria disse, a jugular externa ela é anterior ao ECM, ao esternocleidomastoide. Então vai seguir o mesmo trajeto que o ECM e vai ser anterior. A jugular interna ela vai ser mais profunda, vai ser posterior, mas também vai seguir o mesmo trajeto. Então lembra, a jugular interna é a maior veia do pescoço. Ela vai ser a continuação direta do seio sigmoide e vai se originar no forame jugular. Na prova ela colocou um negócio bem absurdo, não é aquilo. A resposta da jugular interna ela é a continuação direta do seio sigmoide e origina-se no forame jugular. E agora, a veia jugular e suas tributárias. A gente vai ter o seio petroso inferior, a veia facial, lingual, faríngea, tireoide superior e média e a occipital, que ela pode, sim, mas não é. A surpresa é que segue a mesma coisa quase. A gente vai ter aqui auricular, a tireoide superior, lingual, facial, occipital, que pode. Então, quando vocês forem gravar, diferem bem uma da outra, porque apesar de serem iguais, não são totalmente iguais. A gente vai ter a facial, lingual, a faringe e a tireoide superior de igual, mas a tireoide média, o seio petroso inferior e a veia occipital, que se cair não precisa colocar. Tipo, se não tiver lá, não é que tá errado. Ela pode drenar, mas não é sempre que drena. Não esqueça. Agora, os nervos, passando rapidinho. Os nervos dessa parte anterior ao esternocleidomastoide vai ter o cervical transverso, o C2 e C3, o plexo cervical que a Valéria já explicou. A gente vai ter o 12, o hipoglosso, e os ramos dos nervos 9 e 10, que é o glossofaríngeo e o vago. Então, vocês estão entendendo que a gente está toda hora falando de 9, 10 e 12, então é mais ou menos isso. O nervo glossofaríngeo, o vago e o hipoglosso. Não esqueçam que... Só deixa eu coisar um negócio aqui que saiu, não sei se está certo. Enfim, não apareceu mais aqui. Beleza. Não esqueçam que, caso apareça na prova, são nervos bulbares, que se iniciam no bulbo, então o 9, 10, 11 e o 12. Então no pescoço é mais ou menos o 9, 10 e o 12 lá auxiliando. Aqui, anatomia de superfície. Passando bem por cima, que eu já expliquei. Aqui a gente vai ter o esternocleidomastoide, que a gente vai ter como referência, que nem a Valéria falou. Quando a gente estuda trígonos do pescoço, a gente
coloco o ECM, o esternocleidomastoide, como uma referência para a gente saber a parte anterior e a parte posterior lateral. Então, a gente vai delimitar essa região esternocleidomastoide e vai dividir o pescoço em regiões cervical anterior e lateral. E do lado, a gente vai ter aqui a jugular externa, seguindo mais ou menos o mesmo trajeto, só que sendo externa, sendo anterior ao ECM, e a jugular interna, deixa eu me aproximar aqui, acho que é essa aqui, e a jugular interna sendo profunda, sendo posterior ao ECM. Então não esqueçam disso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá. O ECM, o esternocleidomastoide, é aquele músculo que quando você vira a sua cabeça para o lado, ele fica bem definidinho. Então, caso você queira estudar, se você estuda com você mesmo ou com amigos, pede para ele virar para o lado, daí você consegue definir bem melhor, você consegue pegar até a cabeça aqui embaixo da fossa supraclavicular. Beleza, chegamos na última parte, que é o caso clínico. Torcicolo. De pescoço é basicamente esse caso clínico que cai de regiões e trígonos do pescoço. É torcicolo. O torcicolo vai ser o quê? Ele vai ser uma contração ou um encurtamento unilateral dos músculos do pescoço, os músculos cervicais, principalmente o ECM e também pode ser o trapézio. Ele vai produzir torção e inclinação da cabeça. Então, não esqueçam, não é só contração. É contração ou encurtamento unilateral, só de um lado. Ele vai causar inclinação. Então, isso é como você vai reagir a esse torcicolo. Você vai reagir como? Inclinando a cabeça para um lado específico, inclinando a cabeça em direção ao lado, e a fossa, e a face, ou seja, um queixo, em direção oposta a esse lado, ou seja, contralateral. Então, caiu para a gente na prova. Que o torcicolo tem a ver com contração, encurtamento bilateral, se eu não me engano, e na verdade é unilateral, envolve o esternocleidomastoide, a maioria das vezes, pode envolver também o trapézio ou outros músculos, e ele vai causar o quê? Você vai inclinar a cabeça para o lado e o queixo vai ser contralateral a essa inclinação. Ou seja, você vai inclinar a cabeça para a esquerda, por exemplo, e a sua face, ou seja, o seu queixo, que nem ela colocou na questão, vai ser contralateral, vai estar na direção oposta. Então, dependendo do que aconteceu com o músculo, se for contração ou encurtamento, você vai inclinar em direção ao músculo ou na direção oposta, e a face, o queixo, vai ser na direção contralateral a essa inclinação facial, a essa inclinação da sua cabeça. Então, é basicamente isso. Esse é o torcicolo. Esse é o caso clínico que vai cair da nossa parte de trígonos e regiões. Eu acho que já chegou. Então, assim, gente, deixa eu até ligar a câmerazinha aqui, que eu gostei desse efeitinho. Ô, Valéria, liga a câmera aí. Olha esse efeitinho top. Então, assim, gente, a gente sabe que esse conteúdo é extremamente denso. A minha parte ainda é um pouquinho mais leve, porque são coisas para decorar, igual a parte da Valéria, mas são coisas um pouquinho mais simples. São coisas que você consegue por um mnemônico, por uma diquinha ou outra, você consegue associar. Mas a parte da Valéria, por exemplo, do plexo, do ramo superficial e profundo, vai cair. E não estuda só um, estuda os dois, porque a gente estava certo que caiu pra gente na prova o ramo superficial. Então a gente recebeu na prova uma prova com as questões. Quais que são os ramos superficiais? Pra gente caiu da 23, que a gente teve acesso, caiu superficial. Aí a gente estudou o superficial e na nossa caiu os profundos. Que já são muitos os superficiais. E daí foi lá e caiu profundo pra gente. Então, assim, regiões e trígonos do pescoço. É uma parte que vocês viram bem densa. A gente tentou deixar um pouco mais didática, não sei se deu certo. Quando vocês forem olhar os slides, se atentem nas partes que estão em negrito aqui, sublinhadas. Se atentem a essas partes. A gente vai mandar depois dessa monitoria uma prova para vocês, que no caso é o documento da Valéria, que ela transcreveu a prova. Então, quando for estudar essa parte, dá uma olhadinha no documento. Você vai ver lá que, por exemplo, aqui, que vai estar lá que a jugular externa é a maior veia do pescoço. Vocês vão lembrar? Não, é a interna que passa profundamente ao esternocleidomastoide. Então, se você conseguir associar uma coisa a outra... Vou projetar a prova aqui para você falar. Uma boa. Deixa eu tirar a minha. Não precisa não, eu projeto por cima do seu. Sim. Então, assim, gente, a gente sabe que essa prova de pescoço é densa, vocês já devem ter pego o documento com elas, dessa prova, e é bem difícil mesmo, mas vocês têm que se atentar aos detalhes, assim, as coisas que a gente fala que são mais preponderantes nessa prova. Por exemplo, ali em cima, ó,
tá ali. Você pode subir, por favor, parar de me enganar? Tá ali, ó, por exemplo, o músculo digástrico é inervado é nessa parte aqui de músculos da região cervical anterior. Vai ter o digástrico como supraioide. Mas se você pegar o MUR, você vai ver que a inervação difere entre eles, não são todas iguais. Então, por exemplo, ali embaixo já tem o músculo omoioide, que é infraioide. Então, você vai ter que saber, se você estudar a inervação e vascularização de cada um deles, num tema que é tão extenso que é pescoço, você vai morrer. Então, assim, pega as provas, pega os documentos com questões, e primeiro faça o estudo da parte, né, e depois dá uma reforçada nessas coisas. Não se baseiem, pelo amor de Deus, só nas questões. Vão dar uma olhadinha no conteúdo como um todo, nos slides, reforcem o que foi reforçado durante a monitoria, que nem a gente sempre fala. Não esqueçam que a gente sempre, na nossa monitoria, a gente coloca as informações num quadro. Nessa, ainda bem que foi online, na verdade, porque nem no quadro colocaria, porque são muitas informações mesmo que caem na prova. Não era que nem cabeça, que caía uma coisinha ou outra. Aqui são coisas extensas que ela cobra mesmo. Quer falar uma coisa aí, Valéria? Ah, é. Para de compartilhar. Para, querido. Eu vou passar para vocês o... Ok. Eu vou passar para vocês essa... tô todo perdido. Essa pasta do... Ah, amigo. Socorro, me salva com o nome do negócio que eu vou passar. Eu não sei o que você quer falar. A pasta do Drive. Tá. E nessa pasta eu fiz alguns vídeos, porque minha parte é muito chata, eu sei. E eu fiz alguns vídeos no Atlas 3D, dissecando as estruturas, para ficar mais fácil de vocês verem. Os vídeos têm, tipo, 30 segundos, 40 segundos. Então, para vocês que assistiram a monitoria, quando vocês forem revisar, eu revisaria pelos videozinhos. Eu não fiz a monitoria com o Atlas 3D agora, porque eu sou uma pateta mexendo nele e a gente ia ficar 2 horas aqui para eu tentar grifar as coisas. Mas assim, eu vou subir todos esses vídeos para essa mesma pasta do Drive que eu vou passar para vocês, que tem a prova. Eu vou ver se o João Selmo manda pra gente a gravação, para subir também a gravação, e tem um caso clínico falando de pescoço, que fala do torcicolo também, para vocês estudarem a parte. E é isso. Gente, agradecimento especial aos guerreiros que estão aqui, pós-feriado, pós-feriado. A gente sabe que esse conteúdo já é difícil, daí vocês vêm aqui. Muito obrigado pela participação na monitoria, muito obrigado, Anselmo, depois eu pago um lanchão para você, Anselmo. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ficar aqui mais um tempinho, ou algum esclarecimento à parte, tudo mais, a gente vai estar com o WhatsApp, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se não, era isso a nossa parte. Obrigado, Jaiane! Jaiana.